voltou e aí sim ele cresceu. Eu não sei em que medida o plano do Bolsonaro, com anistia, esse tipo de coisa, não é uma volta dele mesmo ao poder. Olha, a situação é preocupante. Eu confesso que estou num momento de pessimismo com relação a essa virada do mundo, ao momento que a gente está vivendo com esse crescimento desses populismos todos. Ele está desesperado porque o Bolsonaro vai voltar. Chora, papai! O pavor da esquerda. O retorno do Bolsonaro no poder. A esquerda está apavorada com o fantasma Bolsonaro. Muitos estão dizendo que a anistia vai salvar o Bolsonaro e eles estão desesperados. Outros dizem também sobre a lei que pode passar, aquela lei que proíbe as delações. Então eles não teriam mais nada contra o Bolsonaro. E outros vão até além e dizem que existe uma carta na manga. Olha, meu amigo, com a vitória da direita na Europa, deixou a esquerda brasileira, a extrema mídia esquerdista, tremendo de medo, estão apavorados. E é disso que nós iremos falar hoje. Eu sou o Fábio, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, coloca no grupo do WhatsApp, grupo de Telegram, vamos juntos dar a vitória ao nosso Brasil. Estamos começando mais um programa. Vamos ver aqui o que diz o desespero da esquerda. Olha só, isso aqui é interessante, porque isso aqui é o que a esquerda... A esquerda tá com muito medo, pessoal. Olha isso aqui, pessoal. Olha só. Olha a cara desse cara, esse sujeito aí. Esse jornalista. Olha só isso aqui. Bolsonaro reagiu a esse resultado na Europa, né, falando que a Europa mostra que a vontade popular prevalece sem determinadas intromissões e logo mais se repetirão em outras partes do mundo. Ele diz, todo o establishment está espumando de ódio e distribuindo suas fake news para difundir nas redações estridentes com as pessoas que tanto querem calar. A vitória do povo mostra que as agendas impostas pelo sistema não estão satisfazendo sua vontade. É o que escreve aí. Bolsonaro parece mais um filho dele, né? Isso é muito texto. Cara, é muito engraçado, né? Como é que o Bolsonaro é muito fera. Ele descreve exatamente o que está acontecendo. Eles estão apavorados, a boca está fomentando de ódio, porque a direita deu um banho neles. E aí, como eles não conseguem aceitar a derrota deles, eles têm que inventar alguma coisa. Não, é que não é nossa culpa. A culpa é do coelho. A culpa é do chapazinho vermelho. Ah, não, é que... Não. É que vocês foram derrotados porque vocês não prestam. Porque a esquerda não presta. Porque o povo viu que a esquerda falhou. A esquerda não presta e as pessoas foram enganadas pela esquerda e agora começam a voltar atrás e dizer: nós erramos em apoiar essa esquerda. E como o Bolsonaro mesmo disse, agora é na Europa, vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil, é uma onda conservadora chegando e a esquerda, essa extrema esquerda, está apavorada. Vamos lá, continua. Do Carlos Bolsonaro, né? Mas é esse o caminho que eles têm atuado, né, o Thales? Como é que você analisa aí essa reação? Esse é o caminho que eles têm atuado, o caminho de vencer nas eleições. Esse é o caminho. O Milei ganhou, o Bukele ganhou, na Europa estamos ganhando, na França o Macron já mudou tudo, dissolveu a Câmara de Deputados dele, dos parlamentares, ou seja, isso, nós ganhamos da forma que tem que ganhar, no voto. De Bolsonaro dizendo que está aí uma prova do que está acontecendo na União Europeia e essa onda está chegando aqui. Yep. E o sistema não está conseguindo mais colocar a sua agenda. O povo não está satisfeito. A verdade é que nós estamos realmente vivendo um momento no mundo de crise existencial. Ai, que peninha dele
chora, filho, chora. Me pausou nem já chorando. Chora, meu filho, chora, jornalista chorão. É os jornalulistas, né? Estamos vivendo um problema muito sério porque a esquerda está no poder. E porque a esquerda está no poder, nós temos problema de guerra, temos problemas de dengue no Brasil, temos problema de violência, temos problema de uma imigração descontrolada, todos os problemas causados pela esquerda. E isso que o Bolsonaro está falando não é novidade no discurso desse tipo de populista. Eu tive assistindo nesse final de semana um documentário que eu recomendo, chamado Hitler e o Nazismo. Bom, se ele recomenda, não vale a pena assistir, tá, pessoal? É impressionante como o discurso do Hitler era muito semelhante a isso que contra o establishment que o Bolsonaro está falando, mas que acabou tendo o apoio também do establishment e ele conseguiu. Completamente mentiroso, né, pessoal? O discurso do Bolsonaro é o oposto do discurso do Hitler. Oposto. Bolsonaro quer descentralizar o poder. O Lula quer centralizar o poder. Então, se tem alguém que tem um discurso parecido com o de Hitler, é o Lula. É o discurso desse jornalista. O Hitler centralizou o poder. Bolsonaro, ele quer descentralizar. O Bolsonaro quer diminuir. O Bolsonaro quer mais Brasil, menos Brasília. Então, é o oposto do que ele está dizendo. Então, o que ele está falando, o oposto é verdade. Colocar como um grande ditador, né? E é impressionante como o momento que dali, da Segunda Guerra, era um momento parecido com o que a gente está vivendo, um momento em que houve uma grande virada no mundo, uma grande mudança de conceitos no mundo. Naquela época, o que ocorreu? Os Estados Unidos estava se sobrepondo à Europa no mercado financeiro. E o Hitler escolheu os judeus que dominavam o mercado financeiro americano, escolheu os judeus como grande inimigo. Agora... Então, peraí. Então, o Hitler se posicionou contra o mercado americano. Então, o Hitler tomou uma ação de esquerdista, porque quem é contra o capitalismo é a esquerda. O Bolsonaro é pró-capitalismo. Pessoal, quem está aqui, você lembra de quem é que é contra o mercado? Você lembra que o Bolsonaro era a favor do mercado? E tinha um cachaceiro que era contra o mercado? Então, se o Hitler era contra o mercado, então o Lula está parecendo muito com o cachaceiro que nós temos hoje na presidência. E só para lembrar, o Dino disse que chamar alguém de fascista e nazista não é crime, tá? Estamos também no momento de virada, de guerras para todos os lados e que a supremacia da Europa... Guerras causadas pela esquerda. Guerras causadas... Tanto a Rússia é de esquerda, como os globalistas são globalistas de esquerda. Não tem nenhum republicano, não tem nenhum conservador em guerra no momento. Dos Estados Unidos está sendo posto em xeque pela China, e aí veio o Bolsonaro, o Trump, essa turma toda escolhendo o comunismo que não existe mais como... Comunismo que não existe mais. Cara, vai no Google e coloca países comunistas e você vai encontrar vários. No Brasil tem partidos comunistas. No Brasil nós temos um ministro da Suprema Corte que disse: eu sou comunista. Aí me vem um jornalista e diz que comunismo não existe mais. Então tem semelhanças aí assustadoras e o mundo vai ter que se adaptar a isso. Não dá para dizer o Bolsonaro não tem importância. Esse ato aí em São Paulo foi organizado... Não dá para dizer que o Bolsonaro não tem importância. Antes diziam, né, que o Bolsonaro era um zero à esquerda, que o Bolsonaro não tinha importância, agora está todo mundo tremendo. Inclusive por parlamentares que não têm grande expressão dentro do bolsonarismo, muito embora sejam bolsonaristas. A verdade é que... A manifestação, né? Flopou, mas tá preocupado com a manifestação que teve mais gente do que... Se o Lula for para Paulista, não leva aquela quantidade de gente. Ele mostra
que um ato sem o Bolsonaro talvez não seja a mesma coisa. O mundo político, o apoio sem o Bolsonaro talvez não seja a mesma coisa. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque até o Hitler ficou preso durante 2 anos e voltou. Hitler ficou preso durante 2 anos. Voltou e aí sim ele cresceu. Eu não sei em que medida o plano do Bolsonaro, com anistia, esse tipo de coisa, não é uma volta dele mesmo ao poder. Olha, a situação é preocupante. Eu confesso que estou num momento de pessimismo com relação a essa virada do mundo, ao momento que a gente está vivendo com esse crescimento desses populismos todos. Ai, tadinho, tadinho, que medo, que medo. Pessoal, dá uma checagem também lá no seu Google e você verá que nenhum lugar o Hitler foi preso por 2 anos. Eu já li várias coisas sobre Hitler, já fiz extensa pesquisas sobre Hitler e eu nunca vi em nenhum lugar dizendo que Hitler foi preso por 2 anos. Eu vi que o Hitler ele pegou uma pena de 5 anos, mas alguns lugares dizem que ele só cumpriu 3 meses e outros lugares dizem que ele cumpriu 9 meses. 2 anos é a primeira vez que eu vi, então vocês têm que procurar no Google aí para ver se esses jornalistas estão falando mais uma mentira. Mas é interessante como é que ele termina quase chorando, desesperado, dizendo que Bolsonaro vai voltar. Sensacional. Vamos lá porque tem mais coisa. Olha só essa aqui, para você ter uma ideia do que a grande mídia está falando. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha isso. A volta do fantasma Bolsonaro. Tá tudo desesperado. Eles estão desesperados porque eles estão acreditando que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa e vai acabar voltando, né? Aí eu tava vendo essa aqui também. Olha só esse vídeo aqui do Merdópolis. O Merdópolis fez um vídeo aqui. Olha esse vídeo aqui interessante. Olha isso, ó. Que olha essa matéria da coluna do Guilherme Amado. Aliados alertam Bolsonaro de chance de Moraes usá-lo de carta na manga. O que é que isso quer dizer? O que é que o Amado está trazendo para a gente? Segundo as informações que a coluna obteve, né, o ex-presidente aí tem uma possibilidade de que, caso o Alexandre de Moraes seja ameaçado por um parlamento, por um Senado mais conservador em 2027, ele possa usar o Bolsonaro, o julgamento do ex-presidente, como uma moeda de troca. Olha isso. Então, peraí, Fábio, o que eles estão dizendo? Vamos bater um papo sobre isso. Eu acho que é interessante. Eles estão dizendo que é o seguinte: se eles vierem para impeachment o Alexandre de Moraes, eles irão usar o Bolsonaro. Olha aqui, ó. Aliados alertam Bolsonaro de chance de Moraes usá-lo de carta na manga. Olha isso, pessoal. Ó, aliados de Jair Bolsonaro alertaram o ex-presidente sobre a possibilidade de, uma vez ameaçado com a possibilidade da abertura de um impeachment num eventual Senado mais bolsonarista em 2027, Alexandre de Moraes usar o julgamento do ex-presidente como uma moeda de troca. Em bom português, Moraes aliviaria para Bolsonaro no Supremo em nome de não ser alvo de um processo de impeachment. Ministro do Supremo ouvido sob sigilo pela coluna acerca da possibilidade de leitura estar correta, avaliam que há pouca chance disso acontecer. Primeiro porque consideram pouco provável que o tribunal não julgue Bolsonaro bem antes disso. Pessoal, olha só como eles estão desesperados. O que você vê nisso aqui? Vamos entender isso aqui. Claro que você não vai acreditar nas coisas que o Metrópolis fala. Então você olha com muito cuidado. O que nós analisamos aqui? Vamos olhar nas entrelinhas, né? Vamos lá. Aliados alertam Bolsonaro de chance de Moraes usar em cargo. O que você vê na entrelinhas? Que eles estão vendo que nós teremos a maioria no Senado em 2027. Eles estão desesperados. Eles estão vendo a possibilidade clara de que nós possamos impeachment o Alexandre de Moraes. É isso que está sendo falado. E por isso, o Alexandre de Moraes poderia, e no caso já é outra coisa, não sei se você acredita ou não, negociar para que o Bolsonaro não seja preso,
em troca de não ser impeachmentado. Aí já é o papo deles. Agora, acredita ou não nesse papo aí? Vai no comentário e diz para mim. Se você acredita que realmente está tendo negociação para não prender o Bolsonaro e não impeachmentar o Alexandre de Moraes, se você acha que isso está acontecendo, coloca 1. Se você acha que isso não está acontecendo, coloca 2. Então, isso aí, cada um tem a sua opinião, né? A gente pode discordar aí. Mas um fato, todo mundo está vendo. Eles estão desesperados com o bolsonarismo. Eles não conseguem dormir, porque o Bolsonaro vai aumentar o Senado. E eu no meu canal, nós iremos lutar para os candidatos que têm em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. É que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer. Eu quero saber o seguinte: você vai impeachment o Alexandre de Moraes? Vou, tem meu voto. O juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e vou dar início à audiência de custódia do senhor Jaime. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Eu uso vários medicamentos. Eu tenho várias comorbidades, inclusive uma das comorbidades sérias apareceu depois que eu fiquei um período dentro do presídio da Papuda, né? Se apresentou um câncer de próstata agressivo, do qual eu fui submetido a um período de 2 semanas passadas a uma cirurgia. Eu estou em convalescência ainda dessa cirurgia, estou com incontinência urinária, estou usando sonda e estou usando também fralda, né? Porque eu estou com uma incontinência bem séria. E eu estou aguardando a ordem médica já para ser iniciada as sessões de quimioterapia. O médico exige que eu volte. Eu estou com a infecção, né? Infecção urinária também, então ele pediu para que eu fosse internado novamente, né? E no hospital para que fosse socorrido com relação a esse incômodo muito grande que eu estou tendo, né? Eu, inclusive, tenho que ficar sentado, eu levanto, eu sinto muitas dores e a incontinência vem, e, inclusive, passa até o protetor, o protetor. Eu estou me sentindo muito mal, eu não tenho condições de me locomover sozinho, né? Está com cuidador. E a dor é intensa. Muita dor, a dor intensa. Explique. Então, declaro, né, homologado a prisão que foi efetuada, não havendo qualquer mácula a ser observada. E declaro encerrada. Quer dizer, aí você tem uma das criaturas do Alexandre de Moraes, né? Mais um monstro foi criado por ele, né? Então, esse é mais um que, quando o Alexandre de Moraes for impeachmentado e julgado e preso, esse aí deveria ir junto, né? Porque é uma pessoa, aquele cúmplice, que está fazendo o trabalho sujo do seu mestre, né? Porque bandidos não estão presos com essas condições, mas as pessoas que tiveram manifestando estão. Então isso aí é uma coisa que nós vimos no passado, né? Eu não sei quando vai acontecer, mas um dia nós teremos justiça. E a justiça virá. E como aconteceu na época dos alemães, aonde os soldados alemães disseram que estavam somente cumprindo ordens, não houve essa desculpa. Todos pagaram pelo que eles fizeram. Porque não se pode cumprir esse tipo de ordem. Entendeu? Com medo do seu trabalhinho, isso não foi desculpa, né? E não será desculpa. Esse vai ser mais um que a justiça será feita contra ele. A justiça será feita, né? Justiça. Aqui o Mário Sabino, ele colocou um ponto aqui interessante que a gente precisa ver. Olha só. Avanço da extrema-direita. Os donos da democracia têm de ouvir o povo. Claramente que o Mário Sabino aqui ele está sendo irônico, né? Porque o avanço da extrema-direita, os donos da democracia, quem são os donos da democracia? Os esquerdistas, a mídia, a grande mídia lulista, os jornalistas, né? Os jornalulistas,
Não é insondável a explicação para o avanço da extrema-direita na França e na Alemanha, os dois grandes países e Europa Ocidental, como se verificou pelo resultado das eleições europeias nesse final de semana. Os cidadãos estão com medo e o nacionalismo, bem como tudo que se associa a ele, é o primeiro refúgio dos ameaçados. Há o medo do radicalismo religioso nas comunidades muçulmanas já estabelecidas e do risco que isso representa para a identidade cultural, estabilidade política e segurança do cidadão. Há o medo da imigração ilegal ou desenfreada legal. E não sejamos hipócritas. Há o medo da criminalidade que resultam delas. Tudo somado, a percepção é de que há um contínuo esgarçamento do tecido social. Na Alemanha, onde a extrema-direita conquistou o segundo lugar nas eleições europeias, a polícia contabilizou a relação entre migração e crime. Dado objetivo foi divulgado pela ministra do Interior, que pertence ao Partido Social Democrata da chanceler Olaf Scholz, ou seja, do centro-esquerda. Não se pode acusar social-democratas de xenofobia e racismo. Em 2023, 923 mil delinquentes de origem estrangeiras foram responsáveis por 41% dos crimes na Alemanha. É uma desproporção evidente em um país de 80 milhões de habitantes. Em relação ao ano anterior, houve um crescimento de 5,5% da criminalidade, em geral, de 8% nos crimes violentos. Na França, onde a extrema-direita teve uma vitória acachapante, não é diferente. Os indicadores de criminalidade pioraram em 2023, segundo o Serviço de Estatística Oficial. 17% de todos os crimes cometidos no país foram cometidos por estrangeiros, que compõem apenas 7% da população. Ministro do TSE anula condenação de Bolsonaro e Braga Neto. É assim que planejam voltar ao governo em 2026, sabotando o governo Lula com o veneno dos juros, tocando o terror no mercado e mentindo muito, muito, como ensina o chefe de todos eles. De que o governo está um pouco sem rumo, não sabe exatamente o que fazer para alcançar resultados fiscais melhores. A volta de Bolsonaro desagradaria ao Estadão? Não é um equívoco, é uma avacalhação. No tempo certo e sem $15 de propina por tonelada. Como é que é? 15 dólares de propina por tonelada? A volta do Bolsonaro ao poder, o pavor da esquerda. A esquerda já está dizendo que o Estadão é bolsonarista. Já estão dizendo que a Globo é bolsonarista. Estão dizendo que o Estadão, a Globo, todos eles estão em conluio para trazer o Bolsonaro de volta. Meu amigo, o bicho está pegando. Eles estão desesperados, já não conseguem mais esconder o desespero. Imagina você, uma pessoa de esquerda, dizer que a Globo é bolsonarista. Só imagina. A volta de Bolsonaro desagradaria ao Estadão? Então, o 247, que é um jornal totalmente petista, ele faz uma pergunta. Se Bolsonaro volta, o Estadão estaria desagradado? A Globo estaria triste? O que está acontecendo? Aí ele fala, governo Lula, como todos os governos, deve ser cobrado pela imprensa. Não há boa prática jornalística que prescinda da fiscalização do poder, da denúncia das irregularidades, do apontamento de erros. Mas o que a mídia tradicional brasileira, os jornalões quase falidos, em regra, faz nesse momento é tentar reviver os tempos dos famigerados Mensalão e Lava Jato, e os mesmos antecedentes aos impeachment da presidente Dilma, e escandalizar atos banais, distorcer dados econômicos, inverter o sentido da realidade factual para dar argumentos eleitorais a determinados grupos. Meu amigo, o 247 está dizendo que ele está com medo da volta do Bolsonaro e que o Estadão estaria fazendo uma manobra para trazer o Bolsonaro de volta, como se o Estadão iria se beneficiar
com a volta do presidente Bolsonaro. Aí você vê do que eles estão se referindo, né? Vamos botar aqui, olha só isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Exército do WhatsApp do Instituto Lula mantém política de disseminação de mensagens pró-governo. Brasília. Fora dos holofotes desde o fim da Operação Lava Jato, o Instituto Lula articulou durante a campanha eleitoral de 2022 um exército de cerca de 100 mil militantes para propagar pelo WhatsApp mensagens eleitorais a favor de Luiz Inácio Lula da Silva e contra o então presidente Bolsonaro. Mesmo após a vitória petista, inúmeros grupos de aplicativo continuam sendo usados para liberar informações pró-governo, dar razão a conteúdos de influenciadores, governista e desinformação. Caraca, mano! Então, o jornal ali, Estadão, né, ele prova, mostra para todo mundo que, na verdade, o pessoalzinho do gabinete do ódio é chamado Lula. Lula está no gabinete do ódio. E outra coisa, nós temos que entender isso aqui. Olha só isso aqui, porque o negócio não está ficando bom para o Lula, não, hein? Eu acho que eles estão com medo do Bolsonaro voltar e o desespero deles do Bolsonaro voltar é mais ou menos isso aqui. Olha isso. É chegar o arroz de qualidade, no tempo certo, e sem $15 de propina por tonelada. Como é que é? 15 dólares de propina por tonelada? Você está dizendo que o governo Lula está envolvido em falcatruas? Uau! A Globo virou bolsonarista também? Não caiu o Pix? O que está acontecendo? A Globo desiste do Lula? Já está dizendo que R$15 por tonelada? Quantos milhões daria isso, hein? Que o Brasil todo, quer dizer, o Brasil todo, as fontes estavam falando desde o início. Está havendo aí uma importação e vai haver uma taxa de propina de $15 por tonelada. São 263. São 15 dólares. 15 dólares por tonelada. Eu pensei que fosse reais, são 15 dólares. A Globo falando isso. Claro que vai querer no final dizer que a culpa é do Bolsonaro. 1.000 toneladas, alguém ia enriquecer caso esta informação seja verídica. Mas tanto os fatos apontam para essa indicação de que havia algo suspeito, que a licitação foi cancelada, já há um pedido de demissão de um nome que nos bastidores já era falado, porque o filho dele estaria envolvido nessa empresa que garantiria a transação, e é o mesmo caso das vacinas claro. do Bolsonaro. Tinha que falar de Bolsonaro. O leilão não foi concretizado, o que não significa que não houve crime. Então tem que ser investigado, botar a Polícia Federal nisso, que é o mesmo caso das vacinas de Bolsonaro. Tem que botar a Polícia Federal nisso. Olha, a Globo... A Polícia Federal investigou o caso da vacina e descobriu que foi tudo mentira. Mais uma mentira contra o presidente Bolsonaro. Só para deixar aqui constatado, né? Agora, olha só como é que a Globo está indo para cima do Lula. Ó. Não é um equívoco, é uma avacalhação. Como assim mudar regras tributárias com medida provisória de validade imediata? Nenhum país sério faz isso. O Lula foi eleito prometendo estabilidade e previsibilidade econômicas. Não há previsibilidade nenhuma. É a baderna jurídica. Hoje vale uma regra. Amanhã, pela canetada do presidente, vale outra regra tributária. É coisa de república bananeira. A discussão sobre subsídios ao empresariado é uma discussão muito importante aqui no Brasil. Tem uma quantidade imensa de subsídios, mas medida provisória de validade imediata que muda a situação tributária. O Haddad está brincando com esse negócio. É gozação. É só isso. Uau! Instalar no governo Lula 3, uma espécie de rotina. É segunda-feira?
então é dia de debelar alguma crise. É segunda-feira? É hora de corrupção. É segunda-feira? Tá na hora do escândalo. Tá na hora do mensalão, petrolão, merandão, busão, arrozão, feijãozão. Tudo o que acontece. Estádiozão, Olimpíadazão. Quer dizer, todas aquelas coisas de corrupção que a gente assistia todas as segundas-feiras está de volta. Sessão da tarde, o governo ladrão, toda segunda-feira tem um escândalo de corrupção. Mais recente tem a ver com uma mexida relâmpago do governo nas regras do sistema tributário, criando uma rara unanimidade contra o governo entre alguns dos mais variados setores da economia. Ao contrário de outros problemas... Rara unanimidade. Não é nada raro. Já é algo... todo dia a gente vê essa unanimidade contra o governo. Técnicos de difícil compreensão, essa última mudança nos impostos já ameaça ter consequências práticas imediatas. Subida de preços de combustíveis já nesta terça-feira. A natureza do problema, porém, ela é de ordem política, ela não é de ordem técnica. É o fato do governo ter de se empenhar em arrecadar o que puder para gastar o que quer. Mesmo amparado pelo Supremo, o que se destaca, porém, é a incapacidade política do governo de articular no Congresso. Importante observar que na crise desta segunda-feira, o perigo para o Planalto não está tanto no Congresso. Dessa segunda-feira, porque segunda-feira que vem é outro escândalo. Preparado mais uma vez para lhe impor uma derrota. O perigo está no fato de que setores amplos da sociedade não aguentam mais pagar impostos. E é esse clima de basta, chega, não dá mais, que chegou ao próprio Congresso. As reuniões de segunda-feira, presididas por Lula, não parecem ter se dado conta disso. A questão não é mais a de fatos isolados da política. É cada vez mais o conjunto da obra. Olha só, tem mais esquerdistas chorando. Vamos chorar. E esse pessoal tudo fez o L, tá? Tudo fez o L. Começa a fazer... Olha o medo do Bolsonaro voltar. Falando sobre uma medida provisória do governo que está tendo muita repercussão negativa junto ao empresariado e à Câmara dos Deputados. Isso ilustra muito bem esse momento de incerteza que o Brasil está vivendo na área fiscal. Quer dizer, passa-se ali uma sensação de que o governo está um pouco sem rumo, não sabe exatamente o que fazer para alcançar resultados fiscais melhores ou, eventualmente, até para cumprir a meta fiscal que continua de pé, embora ela tenha sido alterada recentemente. Existe aqui no Brasil um caldo de muita preocupação. Será que o endividamento do setor público vai continuar aumentando? Claro. Será que o governo vai ter força no Congresso para que a agenda econômica possa continuar avançando? Será que vai haver uma radicalização no Congresso que pode pôr tudo a perder? São muitos elementos de incerteza. Soma-se a isso os Estados Unidos, que tem aí uma política monetária que deve manter os juros por mais tempo num patamar elevado, e juro alto nos Estados Unidos a gente sabe que é dólar caro. O dólar se valoriza quando o juro nos Estados Unidos está num patamar mais alto por um período mais alongado. Existem os elementos de incerteza geopolítica. A gente tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia que parece escalar ao longo dos últimos dias, que está tendo aí uma tensão verbal cada vez maior. A gente tem um Oriente Médio com muitos elementos de incerteza. Israel, Hamas, o Irã está sem presidente no atual momento, pelo menos um presidente em definitivo. Enfim, quando a gente observa um mundo com tantas incertezas, as pessoas acabam se refugiando no bom e velho dólar e ele acaba experimentando um processo de valorização. E nessa semana tivemos ainda um elemento extra, que foram as eleições europeias, né? Com o fortalecimento da extrema-direita, e uma extrema-direita que é muito heterogênea em diferentes países. Ela acaba tendo ali uma agenda econômica também diferente, mas, sem dúvida alguma, a gente está falando de um mundo com muitos elementos de incerteza externa e doméstica. Incerteza, Mônica, é comprar dólar. Ou ele pode falar que nós temos um governo bandido, um governo ladrão, que ninguém acredita, e por isso o dólar está subindo, né? E tudo indica vai subir muito mais. É só falar isso, né? Vamos ver. Aqui ela quase chora. Ela vai chorar aqui, ó. Polêmica nova entre o PT e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Ontem ele participou de um jantar, um converscote, nas palavras de Gleisi Hoffmann, com
O governador Tarcísio de Freitas e outros empresários, ele quem, né, Daniela? O Roberto Campos Neto. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não gostou nem um pouco. Primeiro porque diz que isso coloca em xeque a imagem de que Campos Neto seria independente e técnico. E dois, diz que ele foi celebrar o prejuízo que está impondo ao país. Olha só, Campos Neto faz política, diz Gleisi Hoffmann. Que outro presidente do Banco Central fique em Convescote, jantar, converse e homenagem com políticos de oposição e com o mercado, abro aspas, porque foi o que ela fez aqui, como ele fica. Ele não tem nada de técnico, é político. Olhem o comportamento do Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ou da Christine Lagarde, do FMI. Perdão, do Banco Central Europeu. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Depois de obrigar o país a pagar 800 bilhões dos juros da dívida em 12 meses, Campos Neto jantou com Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Segue Gleisi. Foi a festa dos bolsonaristas para comemorar o prejuízo causado à economia e à população. É assim que planejam voltar ao governo em 2026, sabotando o governo Lula com o veneno dos juros, tocando o terror no mercado e mentindo muito, muito, como ensina o chefe de todos eles. Você viu o desespero? Que é isso que eles estão querendo, voltar e sabotando o governo. Eles querem voltar, e querem voltar sabotando o governo, sabotando. Cara, que burrice! A grande verdade é que quando o Costa Neto faz o que ele faz, ele está salvando o governo Lula. Quando a direita não permite que o Lula tire o presidente do Banco Central para botar um poste dele, eles estão salvando esse governo. Porque se a direita fosse como a esquerda, que simplesmente quer a destruição do seu país, porque eles só se importam com o poder, se a direita saísse, deixasse o Lula fazer o que ele quer fazer, o Lula talvez já teria sido até impeachmentado de tanta merda que ele estaria fazendo. Então quem salva o governo Lula é a própria direita barrando as coisas que o Lula quer fazer. Essa é a grande verdade que eles não querem dizer. E aí, voltando aqui, olha só, voltando aqui, nós falamos sobre isso, né? Nós mostramos aqui para você. Quero mostrar agora uma série de reportagens do medo da volta do Bolsonaro. Olha aí, a volta de Bolsonaro desagradaria ao Estadão. Quer dizer, eles estão dizendo que o Estadão é bolsonarista, por isso que ele quer a volta do Bolsonaro. Falei para você, né? Aí o Estadão trouxe aquela matéria, né? O exército WhatsApp do Instituto Lula. 100 mil pessoas, pessoal. 100 mil pessoas mandando o WhatsApp para todo mundo para manipular tudo e a todos. Inacreditável. Vamos lá, mais desespero da esquerda. Olha só essa parada aqui, né? Olha isso. Ministro do TSE anula condenação de Bolsonaro e Braga Neto. Então isso aqui é muito forte. Lembrando a você que o Bolsonaro continua inelegível. Uma das condenações foram anuladas. Mas, como eu disse para você, uma condenação é anulada, aí a esquerda já começa no desespero total, porque eles acreditam que tudo pode ser anulado, porque todos estão com o Bolsonaro, até mesmo a Globo, até mesmo o Estadão. É o que está na cabeça da extrema esquerda nesse momento, né? Então é interessante. E aí continua o desespero deles. Por quê? Porque ontem, processo, CPI e conflito de interesse minam leilão de arroz do governo. Nós precisamos continuar a investigação, precisamos ficar sabendo quem é que está metendo a mão ou tentou meter a mão no dinheiro do povo. Olha que nada tira da minha cabeça de que Lula está por trás de tudo isso, né? Com certeza o Lula está por trás de tudo isso. E aí vamos lá. Olha aí, pessoal. A inflação acelera em maio e taxa anualizada atinge 3,9%. Olha o medo deles do Bolsonaro voltar. Olha essa aqui, pessoal. Olha a mídia começando a falar bem do Bolsonaro. Olha isso. Olha isso. Incerteza fiscal empurra risco Brasil com Lula a 147 pontos. Pessoal,
a 147 pontos. A grande mídia, eu já mostrei para você a Globo criticando Lula, mostrei para você o Estadão criticando Lula, agora eu mostro a você o Poder 360, tudo mídia da esquerda criticando Lula. E o que diz aqui? Olha isso. Incerteza fiscal empurra risco Brasil com Lula a 147 pontos. Mesmo sem pandemia, o atual governo não reduz o indicador à mínima da gestão de Bolsonaro, de 93 pontos. O Bolsonaro com pandemia, o Bolsonaro com tudo aquilo que estava acontecendo, o risco brasileiro estava 93 pontos. Daqui a pouquinho o Lula consegue dobrar, fazer o Brasil um dos lugares mais arriscados do mundo para se investir dinheiro. É uma coisa assim que só você lendo mesmo o que está acontecendo aqui para você entender. Vamos lá. Só lendo, e lendo da matéria de esquerda, né? Lendo matéria de esquerda. Olha o que foi falado aqui. Lula deveria defender a anistia para condenados do 8 de janeiro, diz Mauro Mendes. O governador de Mato Grosso afirma que o presidente deveria levantar essa bandeira para pacificar o país. Avalia que a condenação foi correta, mas punição exagerada. Eu acho que, como sempre falei para vocês, algumas pessoas ali sim foram vândalos e tem que ser algum tipo de punição, mas você não pode exagerar dessa forma. E a maioria nem entrou, nem quebrou, então aí seria injusto você ter todos pagando pelo pecado de um. Então isso aí seria a injustiça, concordo com o exagero. E para terminar aqui com a cereja do bolo, meu amigo, essa aqui você vai dormir com a cereja do bolo. Olha essa. Gilmar diz não saber como os juízes da Lava Jato passaram em concurso. Eu falo ou você fala, pessoal? O Gilmar Mendes, o sapão, ele é igualzinho o Gargamel. O Gargamel, ele diz não saber como os juízes da Lava Jato passaram em concurso. Bom, a verdade, Gargamel, é que você não passou em concurso. Então, a pergunta deveria ser: como você é um juiz da Suprema Corte sem que você tenha passado em concurso? Quer dizer, o pessoal da Lava Jato passaram em concurso que você não passou. Então, talvez esteja perguntando como é que eles conseguiram passar, porque talvez você tenha, ou você seja, incapaz de passar. E por isso questiona eles. É uma coisa assim de louco, mas vivemos no mundo dos loucos, né? Então Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso, 22 minutos, bota uma mãozinha assim, você que ficou até os 22 minutos, último minuto, você tá acompanhando a gente, bota a mãozinha assim, ore por nós, e hoje, pessoal, vou colocar aqui direto para você entrar na nossa live, que é a parte 2 da entrevista do Bukele, talvez a entrevista mais bombástica que você já viu esse ano. Então, assista a parte 1 e venha assistir a parte 2 agora às 13 horas. Estou esperando você lá. Um abração, tchau, tchau. Te vejo às 3.